No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. Na última semana, aconteceu reunião plenária do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa em Brasília. O Dr. Marcos Tavares participou do encontro e trouxe muitas novidades a você. Hoje é dia 22 de dezembro, mas para o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa já é Natal. Saiba como é feito o panetone. Muitas pessoas acreditam que só o fato da pessoa ser dona de um negócio já faz dela uma líder. Mas a verdade é que nem todas as pessoas possuem essa característica. Como fazer com que a equipe se inspire e todos se tornem líderes? Acompanhe as dicas dadas pela professora Mari Ceroni. E ainda, confira uma entrevista exclusiva com o delegado titular da Delegacia Especial da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, Roberto Toshiro Kazai. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Na semana passada, aconteceu a última reunião plenária de 2012 do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. O objetivo do encontro foi apresentar os resultados e novas propostas de políticas públicas para as micro e pequenas empresas. No final de novembro, houve uma reunião conjunta do Fórum Permanente da Micro e da Pequena Empresa, a reunião plenária deste fórum, em conjunto com o Simpósio Nacional sobre Políticas Públicas organizado pelo Ministério da Indústria e Comércio. Acabou por ser um evento muito importante, porque além de apresentação dos trabalhos do Fórum Permanente, tivemos contato junto a esses simpósios de políticas públicas com várias representações do Congresso Nacional, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, empresários e até mesmo especialistas e autoridades estrangeiros, principalmente da Europa, que debateram políticas públicas, mas com um foco prioritário na microempresa e na empresa de pequeno porte. Várias questões foram tratadas, as relações de trabalho, compras governamentais, olhando a questão da micro e da pequena empresa, inclusão digital, certificação digital, estratégias específicas e olhando sempre, prioritariamente, como está na Constituição, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Várias conclusões, vários estudos saíram dali, vendo a importância, destacando a importância da microempresa e da empresa de pequeno porte no desenvolvimento do Brasil, a inclusão desse tratamento prioritário no Plano Brasil Maior do governo federal, a exemplo do que acontece em vários países do mundo. Prova disso é a evolução, o encaminhamento mesmo do projeto de lei de criação da Secretaria Especial da Micro e da Pequena Empresa, com status de ministério, que olhará com essa prioridade todas as questões que circundam as necessidades e a importância da microempresa e da empresa de pequeno porte. O que nós identificamos é que realmente existe a intenção de desonerar e desburocratizar as relações que envolvem empresas de pequeno porte, inclusive a oportunidade de participação nas compras governamentais, simplificação nas relações de trabalho, simplificação na questão burocrática, fiscalização orientadora e acesso a mercados. Este é um trabalho que começa, que continua, e o SIMP vai continuar trabalhando para que isso realmente se torne realidade e não fique apenas no papel. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Hoje é dia 22 de dezembro, mas para o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa já é Natal. Saiba agora como é feito o panetone.
empresa começou com meu pai, que trabalhou, a família mais ou menos é envolvida, né? Todo mundo tem uma parcelinha de empresa de chocolate. Ele trabalhava com um tio meu e aos poucos foi criando a marca dele. É um panetone mais delicioso que o outro. O recheio é o principal diferencial desta pequena empresa. O foco principal são os panetones recheados, né? Onde o miolo dele é completamente tomado por vários recheios. Eu tenho de mousse, trufas, prestígio, tenho de Nutella, né? Esse hoje é o nosso foco. Mas a gente tem toda uma diversidade de embalagens, de lembrancinhas, enfim, mas tudo voltado com o chocolate dentro. E bota chocolate nisso. Realmente é muito recheio. Todo mundo deve estar com água na boca, não? Muitas pessoas acreditam que só o fato da pessoa ser dona de um negócio já faz dela uma líder. Mas a verdade é que nem todas as pessoas possuem essa característica. Liderar, na atualidade, é você incentivar as pessoas nos seus trabalhos, né? Acompanhar esse trabalho e dar feedback, constante feedback, né? E como é que a gente vê vamos dizer assim, o líder nessas organizações? Se nós pensarmos numa discussão atual de liderança empreendedora, é o tempo todo acompanhar esse trabalho, né, e, de certa forma, incentivar a força da equipe. Então, é uma interação constante, estar junto dessas pessoas e procurar desenvolver uma escuta ativa para melhor assessorar e conduzir o trabalho, né, ali proposto no desenvolvimento de produtos, ou quer na questão administrativa. Com as informações dadas pela professora Mari Ceroni, você poderá ensinar os seus funcionários a comandarem o negócio e auxiliar no desenvolvimento da empresa, contando com a parceria de todos. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Entrevista da semana. Pesquisas de opinião demonstram que um dos órgãos mais eficientes do Brasil é a Receita Federal do Brasil. Um dos homens que nos honra com a sua participação e o nosso entrevistado de hoje é um dos responsáveis por uma delegacia no estado de São Paulo desta eficiência. O nosso convidado é o Dr. Roberto Cassai, que é o delegado especial de fiscalização da Receita Federal do Brasil em São Paulo. É um prazer tê-lo conosco, Dr. Roberto. Realmente é um grande prazer estar aqui com os senhores. Muito obrigado. O que significa ser delegado da Receita Federal em São Paulo? Certo. A Receita Federal, ela se estrutura em delegacias no país, né? Então ela se estrutura em regiões fiscais. Aqui o estado de São Paulo é a 8ª região fiscal da Receita Federal, e aqui no estado de São Paulo nós temos cerca de 30 unidades da nossa organização da Receita Federal, e ser o titular de uma dessas unidades significa exercer o cargo de delegado da Receita Federal. Nós estávamos olhando alguns números do que São Paulo representa, o que a delegacia que o senhor administra representa nessa arrecadação. O senhor podia dar uma pincelada desses números para a gente? Com certeza, com certeza. A cidade de São Paulo, ela representa, em média, 12% da arrecadação federal, apenas aqui, no município de São Paulo. Então, é realmente uma honra poder estar aqui trabalhando pela Receita Federal na cidade de São Paulo.
Ou seja, o que a sua delegacia arrecada é 12% de todo o território nacional. Isso mesmo. No município de São Paulo. No município de São Paulo. Quer dizer, são números gigantescos. Gigantescos. Agora, o que significa delegacia especial de fiscalização, DEFIS? O que significa isso? Por que esse especial tem algum significado? Sim, não, com certeza. É porque a cidade, normalmente as delegacias da Receita Federal, elas são completas, ou seja, abrange a parte de fiscalização e abrange também a parte de administração tributária, arrecadação, controle de arrecadação. E aqui na cidade de São Paulo, devido a essa grande arrecadação que nós temos aqui, ela é dividida em duas grandes delegacias. É a delegacia de fiscalização, que cuida justamente da parte de fiscalização, seleção e fiscalização, e nós temos a DERAT, que o Dr. Carme, que é o titular da nossa unidade DERAT, que cuida dessa parte de administração tributária, de arrecadação e cobrança, é o titular e, na verdade, o especial é devido ao tamanho realmente da cidade de São Paulo e a importância no contexto da Receita Federal do Brasil. Estava se falando que este ano de 2012, quantas fiscalizações serão feitas só pela sua delegacia? Sim, nós temos a previsão é de que este ano nós façamos aproximadamente 2.400 fiscalizações aqui na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo? Sim, com certeza. Ou seja, está todo mundo sendo fiscalizado de uma forma geral, numa curva ABC, claro. Sim. Né? Os grandes, consequentemente, estão sendo fiscalizados. Bem, eu queria aproveitar a oportunidade, já que o senhor é delegado de uma delegacia tão importante de São Paulo, e falar um pouquinho de um alerta aos empresários, de um alerta a quem está nos ouvindo. Assim. Nós temos tomado conhecimento, e ninguém melhor do que o senhor para falar a respeito, de e-mails falsos que estão sendo enviados às empresas, a pessoas físicas, a pessoas jurídicas, dizendo ser da Receita Federal, dizendo que são fiscais. O que o senhor pode nos esclarecer e, acima de tudo, como que o empresário ou cidadão pode saber que aquela pessoa que está lá é um real representante da Receita Federal ou se é falso? Eu sei que é complexo, mas nós gostaríamos de ouvir do senhor. Tá certo. Essa é uma grande preocupação nossa também, da Receita Federal, particularmente dos e-mails falsos, porque isso tem se proliferado muito com o avanço da informática, com o avanço da internet. Muitas pessoas, muitas empresas têm recebido isso. Normalmente são vírus que são propalados por essas mensagens falsas, né? A Receita Federal não envia e-mails, Então, o cidadão ou a empresa que vier a receber um desses falsos e-mails, a primeira coisa a fazê-los é deletá-los. Então, qualquer um que olhe na tela e veja lá um e-mail escrito Receita Federal, delete. Não abra o e-mail porque não é da Receita Federal. Com certeza é falso. E não clique em algum ícone que ele determina ou que solicita que faça isso. Okay? Agora, existe um outro ponto importante também, que são alguns falsos fiscais que comparecem normalmente a algumas empresas se dizendo auditor fiscal da Receita Federal, porque esse é o nome do nosso cargo, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Então, isso também é outro assunto que tem nos causado muita preocupação. É um assunto que nós pedimos que, quando identificados, eu vou falar agora como identificar, como o auditor fiscal deve se identificar na empresa e como normalmente esses falsos fiscais se apresentam, não é? E quando o cidadão ou empresário se vir numa situação dessas, deve primeiro recusar esse atendimento e passa o seguinte, procurar a polícia civil, a polícia militar e fazer essa denúncia para que seja apurado os verdadeiros fatos, os verdadeiros responsáveis, né? Agora, como é que ele sabe, qual a cautela que esse empresário deve tomar, ou essa pessoa, quando chega alguém dizendo eu sou fiscal? Sem dúvida. Até para ele não ser enganado. Sem dúvida. Que eu tenho certeza que a Receita Federal não quer que as pessoas sejam enganadas.
e deve ter um mecanismo para que o cidadão de bem possa olhar e dizer, ok, esse aqui não é fiscal, esse aqui fora. Vamos para a delegacia, vamos instaurar um inquérito, vamos fazer o quê? O que o senhor recomendaria? Tá certo. Todo auditor fiscal, ou auditora fiscal no caso, ao se apresentar numa empresa, ele deve identificar-se. Existe uma carteira funcional, onde ele deve se identificar com essa carteira, onde diz lá o nome, a sua unidade, a sua matrícula, enfim. Há a possibilidade, primeiro, de se identificar um fiscal por essa carteira. E num segundo momento, numa fiscalização, há um instrumento chamado Mandato de Procedimento Fiscal, MPF, com número, com assinatura, onde a Receita Federal do Brasil autoriza aquele auditor fiscal nominalmente a fiscalizar determinada ou aquela empresa em questão. Então, esse mandado de procedimento fiscal, ele é passível de ser verificado na internet, no site da Receita Federal, www.receita.fazenda.gov.br. Você acessando o nosso site, é possível lá verificar a autenticidade desse mandado de procedimento fiscal e, portanto, certificar-se de que o auditor fiscal é realmente um representante da nossa organização Receita Federal do Brasil. Ou seja, pelo site se identifica que existe um trabalho que é o MPF, é o Mandato de Procedimento Fiscal, que é a fiscalização de uma empresa. Isso. Que tem o nome do auditor e tem o nome da empresa. E tem a matéria que vai ser fiscalizada. E há, inclusive, também a matéria, o tema que vai ser fiscalizado. Sim. Qualquer um pode entrar nesse site, olhar, e aí ele tem a certeza de que é fiscal da Receita ou não, ou é um falso, é um estelionatário, alguém aí afora que merece todo o nosso repúdio. E os e-mails falsos, a Receita Federal não manda e-mail. Não manda e-mails. Viu lá escrito, Receita Federal, e-mail, deleta, porque não é da Receita. Isso mesmo. Excelente. Na sua avaliação, com toda a sua experiência acumulada, quais seriam os principais desafios da Receita Federal sobre a ótica da fiscalização, sobre a ótica de um delegado da Receita com a sua experiência? Os principais desafios, eu diria que o principal desafio é esse, de simplificar, de padronizar, de levar aos cidadãos das empresas uma melhor orientação quanto ao cumprimento espontâneo do recolhimento do tributo, que é o que realmente que nos interessa, né? Esse lado da fiscalização, de ir coercitivamente, exigir tributos, é algo que não é bom, né? Não é bom, não é nada agradável você receber uma fiscalização, de sofrer um auto de infração com penalização, com penalidades que variam de 75% a 150%. Isso não é nada bom, não é nada agradável, acho que não é bom para a sociedade. O melhor para a sociedade seria que houvesse recolhimento espontâneo e que o cidadão, o empresário, ele pudesse não só justamente fazer esse recolhimento, que é muito importante para o país, mas ele também pudesse se conscientizar da importância da cidadania, de poder também fiscalizar o lado dos gastos, não é verdade? Eu acho que isso seria... Que é um desafio gigantesco, que é um desafio para enorme, toda a sociedade. E eu acredito que seja esse o grande desafio da Receita Federal para o futuro. Nós temos assistido à modernização, à tecnologia, ao alcance dos órgãos de fiscalização, em especial a Receita Federal, que tem dado exemplos de uma eficiência, de uma eficácia fantástica. Dentro desse avanço tecnológico, né, que vem ocorrendo, esta interface com a sociedade se torna muito mais fácil e muito mais transparente. Qual a sua avaliação dessa afirmativa nossa, que é mais fácil e mais transparente essa interface fisco, sociedade civil, contribuinte? Eu diria que essa transparência é fundamental. Eu acho. Fundamental mesmo. Quanto mais houver, quanto mais incremento disso, não é, melhor para o cidadão, que ele pode, como disse, ele pode fiscalizar melhor, ele pode acompanhar, não é? Então a transparência é fundamental nesse processo. Dr. Roberto Casai, qual o critério, qual a metodologia para dizer a empresa
vai ser fiscalizada a empresa A, B, C, D ou E? Enfim, existe algum critério, alguma metodologia para isso? A Receita Federal, ela, normalmente a seleção de empresas para serem fiscalizadas, existem dois critérios, né? O primeiro critério é uma seleção impessoal, seleção por critérios técnicos, por cruzamento de dados, e a Receita Federal hoje, via convênios com outros órgãos federais ou estaduais ou municipais, ou através da exigência de declarações que a Receita Federal exige dos contribuintes, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, nós temos excelentes bancos de dados. Então nós, através de critérios técnicos, de critérios estatísticos e matemáticos, nós podemos selecionar pessoas jurídicas, pessoas físicas a serem fiscalizadas com muita precisão, bastante precisão. E tanto que a média de lançamentos, a média de lançamento de créditos tributários por fiscalização, aqui na cidade de São Paulo, 6,5, 6,8 milhões de reais por fiscalização. Meu Deus do céu. Então, essa forma de seleção é muito eficiente, bastante eficiente. Muito. E uma segunda forma de seleção de empresas para serem fiscalizadas são denúncias dos mais variados, ou denúncias dos próprios cidadãos, do Ministério Público Federal, denúncias oriundas de investigações da Polícia Federal. Então, essas sim também são tratadas, são analisadas e também sofrem cruzamento de dados, e aquelas relevantes também são levadas à fiscalização, trazendo bons resultados. O nosso encerramento de hoje completamente diferente de todos os encerramentos do ano. Eu até interrompi o programa, fui lá dentro, troquei a gravata, troquei a camisa, troquei o terno para dizer a vocês uma mensagem muito importante. Feliz Natal para você e toda a sua família, com muita saúde, com muito amor, com muita harmonia, muita prosperidade, nesse momento máximo de todos nós que acreditamos no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal e que Deus abençoe a todos vocês. Você está estranhando que eu não estou falando e próspero Ano Novo? É porque no programa que vem nós vamos falar sobre o Ano Novo. Até a semana que vem. Fique com Deus.